Salve, salve, meus queridos, minhas queridas! E com esse tema de Bolero de Ravel, nós vamos dar início a mais uma aula nesta temporada de movimento, ritmo e diversão. E hoje nós vamos começar falando sobre jogos geracionais ou jogos intergeracionais, que é um tema super mega master atual, e vou começar a discursar sobre um poema, sobre um verso de Oscar Wilde, que ele diz assim: não quero adultos chatos, quero-os metade infância e outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos para que nunca tenham pressa. E é nesse pensamento de Oscar Wilde que a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre esses conceitos aí de jogos geracionais, de jogos intergeracionais, entender o que é, o que significa isso. Acho que já deu para perceber o tão fascinado eu sou pela questão de jogos, o tanto que eu acredito na proposta, na filosofia, na metodologia de nós praticarmos os jogos, né, individuais, jogos coletivos e jogos em família e jogos em grupos, que é esta a nossa ideia hoje de falar de gerações aplicadas ao jogo. Né? Vocês já perceberam realmente o tanto de prevenção de saúde, de facilidades para memória, desenvolvimento cognitivo, afetivo, que é embutido no jogo. Em uma das aulas anteriores eu até comentei que de repente para vocês, para esse público específico da Unisal, da idade ativa, às vezes esses jogos não têm tanta relevância, né? Porque a gente aplica esses jogos de repente para pessoas que precisam de uma atenção a mais, de uma memória, de trabalhar outros conceitos mais importantes, né? Que estejam aí dificultando o seu andamento mental, né? Prevenção de doenças, mas eles são necessários para a gente estar num período aí de quarentena, num período de isolamento, em que faz com que a gente ocupe a nossa mente de uma maneira mais lúdica, mais divertida e mais eficaz. Né? Então, e eles são muito bons também para a gente desenvolver e principalmente replicar essas atividades com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos encontros que a gente possivelmente venha a fazer, tá? Então a gente pergunta logo no início, quando foi a última vez que você brincou? Né? Mas brincou para valer, brincou de verdade, que se entregou para o brincar. Não vale dizer que foi na aula comigo. Isso, gente, foi uma atividade que nós fizemos, teoricamente dirigidas e não livre e não espontânea essa atividade, né? Então a gente tende que essa pergunta tem uma conotação muito ampla, complexa. Quando foi realmente a última vez que nós brincamos, que nós interagimos com alguém e se nos permitimos a fazer isso? Né? Fica aí essa pergunta, essa reflexão para a gente entender dentro desse conceito. Né? E aí a gente entender a ideia do que os jogos geracionais impactam na nossa vida. A gente já falou um pouquinho dessas definições em outras aulas, a importância do jogo para a terceira idade, né? A importância do jogo na nossa vida, no nosso dia a dia, tá certo? Então a gente tem aqui, eu vou fazer um convite para vocês entenderem essa explicação aqui dos jogos geracionais, né? O que eles são? O que a gente atinge diferentes idades? Então, se a gente pensar, os jogos geracionais está relacionado com gerações.
são atividades onde são relacionadas à forma de entretenimento, de lazer, de brincadeiras, de jogos e dinâmicas de diferentes faixas etárias do grupo, tá? Que não compreende exatamente uma necessidade familiar, mas são de pessoas que a gente possa estar fazendo. Se a gente pegar a família, são brincadeiras entre vós, netos, filhos, bisnetos, sobrinhos, irmãos, né? Mas a gente pode pegar os jogos geracionais, eu posso estar brincando com meu vizinho, eu posso estar brincando com meu colega, eu posso estar jogando com outras pessoas, com um adolescente, né? Experimentando essas atividades que não necessariamente precisa da conotação da família, né? E são jogos que não importa a condição econômica, social, cultural das pessoas para praticar essas dinâmicas, tá? São jogos que estão apesar de nós estarmos na era da tecnologia, né, nós, as pessoas, os seres humanos, estão cada vez mais desconectados presencialmente, e isso pode gerar alguns conflitos, né? Isso a gente já comentou também bastante, essa ideia de que a gente tem lá os televisores ligados, os dispositivos, a internet, muitas vezes a gente está comendo a refeição com o aparelhinho, talvez não a gente, porque nós somos de uma outra era onde a gente ainda prioriza o alimento, o servir, o estar comendo, mas se a gente pegar as gerações mais novas, tá? Os filhos, por exemplo, da gente, a geração X, geração Y, que a gente vai falar um pouquinho delas, elas já estão sempre conectados, né? Então, são maneiras para a gente diminuir esses conflitos e a gente também não criticar a postura do adolescente, a postura do neto, porque o neto vem nessa geração, o neto vem a idade do neto, ele vem nessa pegada da tecnologia, da globalização, está tudo muito mais rápido, muito mais fácil, né? A gente vive num momento em que várias gerações, elas convivem no mesmo ambiente, no mesmo tempo. Então tem famílias que moram com os filhos, que moram com os netos, né? São pessoas que têm essa geração aí de conflito, de geração de conflitos, não, que moram com gerações diferentes. E aonde ocorrem esses conflitos? Onde a pessoa mais idosa, ela reprime algumas características que o adolescente, que o filho faz, só que às vezes a gente também não dá um freio, não entende que muitas vezes é a geração deles. É lógico que a obsessão, isso pode atrapalhar isso, tá? A gente. E aí a gente entende que dentro desse período de gerações, a sociologia, dentro dos estudos da sociologia, foram as primeiras pesquisadores que começaram a falar essas nomenclaturas dessa questão do comportamento das gerações, né? Mas já que a gente fala tanto de tecnologia e nós estamos aqui nessas aulas virtuais, que também elas vieram para ficar, as aulas híbridas, síncronas, assíncronas, à distância, remota, e AD, né, online, a gente trabalha esse conceito aqui das gerações que foram atribuídos de acordo com o perfil do público, de acordo com o seu tempo de nascimento, né? Então a gente coloca aqui dentro das gerações, aqueles nascidos antes da década de 40, eles têm a nomenclatura de pessoas tradicionais, tá? A geração tradicional. Os nascidos entre 40, da década de 40 e 60, são chamados de baby boomers, né? Que veio a explosão depois das guerras, da Segunda Guerra Mundial, que veio, os militares voltaram, né? Até os americanos que deram essa introdução, que os militares voltaram da guerra, e aí começou a procriar, começou a expandir o mundo, porque era uma maneira de manifestação de vidas perdidas, de terminar a loucura o sofrimento emocional que eles tiveram. Então eles começaram a procriar, né? Então chamados de baby boomers, né? Crianças da explosão, os nascidos de 40 e 60. Aí entra a geração X, que é a minha geração, que eu me enquadro nesse período dos anos 60 aos anos 80, geração X. Depois vem no fim dos anos 80 e até os anos 90, a geração Y, né? A geração televisão, né? A geração Coca-Cola,
Temos também depois, até já nos anos 2000, que é uma nova década, novo milênio, né? Ou milênio, ou também a geração Z, que aí a gente coloca as nomenclaturas das letras do alfabeto. E, por fim, a gente tem aí os estudos que os nascidos depois dos anos 2010, que é o que vigora agora, né? As crianças que nascem aqui, já entra a nomenclatura da geração alfa. Tá? Também conhecido como geração Nutella por alguns educadores, né, por alguns pesquisadores, filósofos, que é aquela geração do mimimi, é aquela geração que tudo pode, que está tudo liberado, né? E também, já estudando um pouquinho essa questão das gerações, lendo bastante artigos científicos, a gente já encontra pessoas falando da geração beta, que são esses nascidos após essa pandemia do Covid-19. Né? Então já tenho relatos de pessoas que são pessoas que não nascem, não estreiam, elas fazem já download do ventre materno, né? Eles já nascem com mexendo nos tablets, nos celulares, no touch, tá certo? Então a gente falando dessa questão dos jogos, né, para a gente entender e compreender essas trocas de experiências, a gente precisa levar em consideração, gente, que os jovens, isso é muito importante, que os jovens precisam de alguns comportamentos dos mais velhos. Eles precisam também entender, né, a sabedoria, o conhecimento, a maturidade, a experiência, a vivência, os bons modos, né, que os velhos têm, tá certo? Os conselhos, os bons exemplos que eles têm para vivenciar isso dos jovens. Porém, em contrapartida, é que a gente chega numa idade, a gente fica muito resistente, fica crítico em algumas coisas, a gente quer que nós seguimos o que a nossa formação, né? Então a gente fica bem resistente. Em contrapartida, os mais velhos, que somos nós, precisamos também exercer a empatia do adolescente, dos jovens, né? E acompanhar a energia que eles têm, a rapidez na informação que eles possuem. Se você quer uma coisa, a gente ia para a Barça para procurar as coisas, a gente ia para a enciclopédia, ia para a biblioteca. Hoje eles olham tudo no Google, no Pai Google, que tem todas as informações dos famosos tutoriais. A gente aprendeu a isso também. Eu quero trocar de repente uma lâmpada que queimou, vou lá no Google, procuro como trocar a lâmpada, né? Como funciona para mexer num aplicativo e tudo mais. A gente consegue esses tutoriais. A gente precisa também acompanhar essa criatividade dos jovens, a visão que o mundo que eles têm. Eles têm uma visão maravilhosa, apesar de ser em alguns momentos limitados, porque eles, em alguns casos, eles não trabalham essa questão lógica do raciocínio, mas eles têm uma visão de mundo totalmente diferente da gente, entendem compreender isso, né? A capacidade de fazer com que eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Coisas que a gente talvez tenha um pouco mais de delay, de mais dificuldade. E a motivação que esses jovens têm para oferecer para nós, né? Um autor chamado Vitor da Fonseca, que ele é um português, que ele fala na área do movimento, de expressão corporal, um pouquinho também de psicomotricidade, ele fala assim, que o jogo é uma oportunidade de transmissão cultural intergeracional. Então ele já tem essa questão da oportunidade da gente se conectar através de várias gerações. Não se deve confundir, ele continua, né, dizendo que não se deve confinar apenas a uma atividade auto-iniciada, que a gente colocou, que a gente se propôs a se desenvolver, pela criança, na medida em que os adultos devem saber aproveitá-la para expandir o seu potencial de aprendizagem. Então, muitas vezes, é da criança, é do jovem que vem a ideia do jogar, do brincar. Muitas vezes o adulto, o idoso, ele nos preocupa com isso, de iniciar uma atividade. Vem dos jovens, né? E cabe nós a nossa observação, a nossa atenção. Mas aí vem a pergunta, né? Como a gente fazer com que essas gerações busquem um envolvimento, uma conexão através dos jogos, da brincadeira, né? Como é praticar esse ato de jogar? A gente entende que cada um de nós temos o nosso tempo, o nosso espaço, as nossas facilidades e dificuldades. Mas como que a gente faz?
Não é tão fácil assim, gente. Não é, é difícil. A gente precisa embutir esse conceito de jogar também, de criar uma rotina, de falar, opa, hoje é sexta-feira, dos jogos, do carteado. Terça-feira é o dia que eu vou ligar para alguém e vou brincar, e vou conversar, vou fazer alguma atividade com alguma outra pessoa. Na quarta-feira é o dia dos jogos de tabuleiro. A gente não tem essa cultura, porque nós não fomos criados e doutrinados para isso, né? O que antigamente a gente existia com mais frequência, os equipamentos de lazer, como as ruas de lazer, a gente hoje tem vendo menos opções, né? Menos quintais, a gente está tendo essa ideia, né? Os espaços eles estão ficando cada vez mais restritos, mas a gente já percebeu e já mostrou, e eu já provei isso para vocês, que qualquer espaço a gente consiga fazer atividade e não precisa de ser um brinquedo construído. A gente pode usar um papel, adaptar ao jogo, até com colher a gente brincou, né? Então, antigamente a gente percebia também que os brinquedos, né, eles eram construídos pelas próprias crianças. Nós construímos, nós dávamos mais valor ao brinquedo. Hoje não, hoje é tudo construído, hoje é tudo eletrônico, é mecânico. Vai na loja, compra, é mais fácil de repente para a família comprar, para uma avó comprar, do que chegar e fazer, vamos fazer um brinquedo, vamos fazer um jogo, né? E quando a gente construía o brinquedo, a gente também fazia um processo de construção da nossa personalidade, da nossa formação. A gente trabalhava essa habilidade criativa dentro desse universo lúdico nosso, tá? Então, se a gente pensar dentro de uma cultura lúdica, de uma cultura de diversão, de alegria, de entretenimento, são imensuráveis as opções de brincadeiras que a gente tem, de jogos que a gente tem para essa prática, né? E eles podem ser desde os tradicionais, daqueles antigos mesmo que a gente fazia, a gente fez alguns, os Cinco Marias, o Pedrinha, que a gente trabalhou, né? Fazer esse resgate de jogos regionais, de jogos individuais, em grupos, né? Outra tipologia também, a gente tem os jogos universais, e o que a gente está falando hoje de geracionais, gerações, né? Os jogos, os brinquedos, né? Essas atividades, o corre com o tio, pega-pega, o esconde-esconde, o peão, a bolinha de gude, o bafo, a figurinha, eles são considerados patrimônios imateriais e culturais de um povo. As ancestralidades, né? Os jogos dos indígenas, quantos jogos, quantas músicas, rituais tem as tribos indígenas, tribos africanas, que são passados para nós, essas gerações, né? Então, acompanhar desses costumes, essas tradições, valores, pensamentos, que tudo que são embutidos na nossa prática do brincar, né? Como eu disse, eu sou um fã incondicional, eu sou um brincante 25 horas por dia. 25 aqui. E aí esse brincar intergeracional, ele nos remete às nossas memórias afetivas, sim, como a música que a gente já falou, e os jogos, como a gente já apresentou isso em aula. Quantos jogos eu apresentei para vocês e nós lembrávamos de quando que a gente fazia, né? Existe sim esse resgate lúdico. Essas experiências que eu permito para vocês durante essa nossa temporada aqui de aulas, eles têm um ressignificado do passado, né? E acaba sendo contextualizado na atualidade, no que a gente faz no dia a dia, né? No passado, sim, a gente havia liberdade de espaço, de tempo de brincar, de se locomover, tá? Hoje, talvez nem tanto, talvez por uma situação mais difícil, como eu disse, nos aspectos econômicos, sociais, a gente tem uma certa dificuldade de embutir o brincar na nossa vida, né? Lembram que quando a minha geração, a geração X, por exemplo, a gente não tinha. Eu ainda peguei uma geração que os brinquedos eram feios, que a gente tinha ruas de lazer para brincar, né? Que a mãe chamava a gente só à noite e falou, vem jantar. Já era 10 horas da noite, porque eu ficava na rua brincando o dia inteiro, né? Mas quando eu ganhava um brinquedo, os meus próprios pais, minha mãe e meu pai, falavam assim, não brinca, deixa lá guardado. Então eles ficavam de castigo, a caixa inteira de castigo lá no armário, porque eu não podia brincar. Eu tinha o brinquedo, né? Então tinha essa conotação também da preservação e proteção, porque os brinquedos eram muito caros, né? Poderiam estragar, danificar, então eles ficavam lá de castigo e duravam um bom tempo guardadinhos, né? No guarda-roupas.
Então era uma condição também que a gente tinha dessa questão do consumo, né? Do que a gente via. E hoje é uma contradição, conotação contrária, né? É gritante o tipo de brincadeiras e de jogos que a gente tem, de brincadeiras contemporâneas, novas, de recursos tecnológicos que faz. A indústria do brinquedo realmente, gente, ela cresceu de tal ponto, de uma tal maneira que é muito mais fácil a gente comprar do que fabricar o brinquedo, né? Então, ainda sobre esse conceito do brincar, que eu sou, de novo, apaixonado e eu amo falar sobre isso, né? Por isso que minhas aulas eu procuro sempre dar esse feeling, esse time voltado para a ludicidade, né? Ele é bem espontâneo, ele é livre a brincadeira. E só que ele não acaba no fim da infância, no término da infância. É isso que a gente precisa entender. Ele não acaba quando a infância termina. Ele tem que ser prolongado, ele tem que ser continuado, ele tem que ser passado de geração em geração, né? E na maioria das vezes o brincar para o adulto, para nós adulto, para a terceira idade também, ele tem um caráter de obrigação. Isso é triste a gente ouvir isso. Ah, eu tô obrigado porque eu tenho que interagir com o meu neto, porque eu quero satisfazer a necessidade. Ah, eu vou fazer porque eu vejo que meu netinho, meu filho, ele sai um pouco do celular, eu vou lá brincar com ele. É esse caráter de obrigação e não pode ser assim, não tem que ser assim. Né? A gente quer que parta de um adulto, o hábito e o condicionamento de brincar, e o condicionamento de jogar com outras gerações, né? Que nossos adultos não estejam limitados aos seus encontros de carteados e os jogos de peladas de futebol, né? Que eles estejam sim preocupados com o crescimento e a maturidade da geração que vem antes dele. Né? Que a gente vê isso, e a relata, claro, ela tá mais ansiosa e ociosa ao mesmo tempo, tá mimada, né? E a gente precisa conquistar essa necessidade com mais facilidade, tá certo? Então, pensem, por favor, ok? Vamos fazer esse pensamento reflexivo, não exclusivamente de jogos antigos, os ancestrais, né? E sim de como beneficiar os jogos atuais que estão presentes na atualidade, tá? É claro, gente, que o pular corda, o mãe da rua, o amarelinha, eles fazem parte de uma cultura de um povo e ele tem que ser passado sim de geração em geração, tá? Apresenta um ganho de aproximação afetiva e emocional quando a gente lida com esses jogos geracionais entre pessoas de várias faixas etárias praticando essas atividades, né? Só que a gente também, esses jogos que eu falei de ancestralidade, eles não podem também, a gente não pode esquecer também dos jogos da internet, o repertório de jogos online que tem, quantos aplicativos existem de brincadeiras e jogos de videogame, né? A gente fez uma aula de Just Dance, experimentem dançar com as outras pessoas, experimenta pegar o videogame do neto, da neta, do filho e falar, deixa eu aprender, me ensina. Hoje a gente tem até cursos para a terceira idade, né? Para programar jogos de videogame, para usar o computador, usar os softwares para poder trabalhar e criar os seus próprios jogos. É muito interessante essa ideia também, tá? De repente fica aqui uma dica para a gente trabalhar isso num próximo momento, né? Então a gente tem que ser parceiro nessa questão dos jogos geracionais, né? Como a gente disse, cada um tem um ritmo e uma questão para poder fazer. Mas quando vocês trabalharem, quando vocês estiverem junto do público brincante, brincar com as pessoas, eu vou pedir para vocês também terem uma análise, né? Uma criticidade ao ver as pessoas brincando, tá? Então você tá lá com seu neto, com seus filhos, com seus bisnetos, com seus irmãos, seja reflexivo. Claro, dependendo do jogo a gente é competitivo, ok, mas seja reflexivo e observar a pessoa que está brincando das outras faixas etárias. De repente, aquilo que você está achando que ele tem uma outra resposta para uma outra solução
para determinado jogo que a gente esteja fazendo. Então, o quebra-cabeça, como a gente explicou, de repente começa a observar como é que a criança monta o quebra-cabeça. De repente é diferente do que nós, do que foi passado para nós, do que a gente aprendeu. Tá bom? Veja como eles se comportam durante o jogo, o que eles falam, o que eles agem, como desenvolvem essa capacidade de criar, né? As falas deles, as intensidades, a expressão corporal que está relacionada com o movimento também, né? Com o ritmo do nosso corpo, se ele está enfurecido, se ele está com raiva, se ele está curioso de querer chegar ao final de um mistério, de alguma atividade, né? Afinal, a gente já diria, né? O filósofo já também ama essa frase, a gente já comentou sobre isso. A gente conhece muito mais uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de atividade. Então é brincando que a gente coloca as intenções, as intencionalidades, né? Da fala, nos gestos, no comportamento que a pessoa brinca, né? Então, uma outra dica que eu acho assim para vocês fazerem sensacional é vocês pesquisarem com esse público, né, com os jovens, tá? Para eles terem uma aproximação também com vocês, pesquisa, faz uma roda de conversa com eles, faz uma pesquisa intergeracional, que tipos de jogos e brincadeiras eles fazem hoje e conversa com eles. Que atividades que vocês faziam na época que vocês tinham a idade deles. Começa, não deixa morrer esse legado de vocês, né? São informações hereditárias, são heranças que a gente vai passar para os nossos netos, para os nossos jovens, as experiências que a gente tinha e está morrendo, tá? A gente vê por questão da cirandas, a gente não ouve mais as cirandas, a gente pega na educação infantil, passou da educação infantil, ai, que brincadeira besta, fazer ciranda, cirandinha, só que a gente brincava, os adultos brincavam de ciranda, cirandinha constantemente lá no passado, então a gente fazer esse resgate das memórias, das brincadeiras, né, dessas experiências passadas e trazer para o presente. Então, acho que fica essa dica muito importante da gente ter essa relação criança, adulto, sociedade, terceira idade. Né? Então, a gente faz esse parâmetro, e os jovens também, né? Crianças, jovens, adultos, terceira idade, maturidade, relacionados com a sociedade também. Tá? Fato que é importante a gente nunca deixar de brincar, como eu disse lá anteriormente. A gente acha que quando termina a infância a brincadeira acaba, mas não. O fato de brincar, ele é universal, ele já é adquirido. Né? É claro, de novo, que umas pessoas brincam mais, outras menos. E aí a gente entende que também surge um novo profissional, né? Um novo mercado de trabalho, que são os board games, os jogos de tabuleiro. Já tem pessoas, que é uma coisa que eu estou entrando também de cabeça, se um dia vocês quiserem, podem me chamar, podem me contratar, que eu vou aí na casa de vocês brincar e jogar. Né? Ao invés de fazer o personal train, esquece a fisioterapia quando precisa, tudo bem, tá? Mas esquece o personal train também, porque eu sou da área da educação física, do esporte, do movimento, é bacana. Mas esquece a terapia em alguns momentos, vamos jogar. Esquece a fisioterapia, contrata um profissional do lazer, um personal leisure, vamos chamar assim, um coach de lazer, esse nome é mais legal. O coaching de lazer, e vamos fazer os jogos de tabuleiro, vamos interagir. Pode me chamar que a gente vai aí, a gente atende essa necessidade, sim, tá? E a gente tem pessoas que já estão preocupadas com esses laços geracionais e para cada público brincante. Então eu vou dar para vocês algumas dicas, algumas ideias de alguns repertórios de brincadeiras. Na verdade, 2 que fica para a gente não se estender muito. Um é o Jockey-Pô. Como é gostoso, ao invés de brincar de par ou ímpar, próprio par ou ímpar, brinca de par ou ímpar, faz um desafio com a outra pessoa, tá? Não tem nada para fazer, gente, brinca de par ou ímpar. Ou do Jockey-Pô, da brincadeira do pedra, do papel e da tesoura. Você tem essas 3 opções para escolher: pedra, papel e tesoura. E quem ganha de quem? A pedra ganha da tesoura, porque a pedra amassa a tesoura. A tesoura ganha do papel, porque a tesoura corta o papel. E o papel ganha da pedra, porque o papel embrulha a pedra. Então é semelhante a variação do par ou ímpar com o Jockey-Pô. E outro jogo que eu sou fãzaço, e toda vez que eu falo desse tema nos meus cursos, nas minhas aulas, eu falo desse jogo, que é o jogo dos palitinhos, que em algumas regiões a gente conhece como porrinha ou purrinha, que é aquele que a gente pega os palitinhos de dente, de fósforo,
quebra em 3 partes e faz o jogo matemática, operação. Então, eu estou brincando com outra pessoa, eu tenho 3 na minha mão, a pessoa tem mais 3 na sua mão, e aí a gente separa, a gente escolhe, esconde um palitinho, eu tenho um palitinho aqui, a outra pessoa tem 2, e cada um dá um palpite. Quem acertar, aí abre-se, revela o segredo. Quem acertar quantos palitinhos tem na mão, a pessoa ganha, né? Ganha não, ganha o direito de tirar um palitinho. Vence o jogo quando não tiver mais palitinhos na sua mão. E é interessante porque você pode colocar 0, 1, 2, 3, a quantidade de palitinhos, você pode enganar, blefar. A gente trabalha várias estratégias aqui na matemática também, e a gente vai reduzindo de 6 até chegar 1 palitinho, 2 palitinhos. É demais esse jogo, tá certo, gente? E aí eu vou terminando aqui esse tema dos jogos geracionais, concluindo e pedindo, gente, permissão, por favor, vamos criar esse hábito, vamos mudar o nosso pensamento, né? Vamos jogar. Vamos jogar da primeira atividade que vier na sua cabeça. Quando você estiver com alguém ou já deixa preparado, brinque com essas pessoas. Instituam esse lado do lazer, da afetividade familiar. Chamou a família, chamou os filhos para almoço de domingo. Antes do almoço, brinca o jogo. As pessoas não estão com fome. Mas depois, institua. Agora terminou. Só vamos ganhar a sobremesa depois que a gente fizer uma atividade aqui. Que eu aprendi na aula com o professor Volney. Isso aí. Divulga também. Fala assim, aquele cara é bacaninha, né? Sejam pais, filhos, avós, tios, sobrinhos, vizinhos, amigos, desconhecidos, seja lá quem for. Vamos permitir um detox. Olha que bacana. Detox. Não é só de toxinas. É detox através dos jogos geracionais, tá? Mesmo porque a brincadeira e o brinquedo têm a sedução de aproximar as pessoas que estavam mais distantes. Olha que interessante essa frase. A brincadeira e o brinquedo têm a sedução de aproximar as pessoas que estão mais distantes. Fica esse convite para vocês fazerem esses jogos geracionais. E eu vou falar o meu texto final, o meu tema do finalzinho da aula, para a gente agradecer e pensar nisso e refletir sobre tudo isso que nós estamos falando. Vamos lá para o texto final. Aprender com os erros, reconhecer suas fraquezas e evoluir com os seus medos. Ter humildade suficiente para pedir perdão e assumir suas responsabilidades. Abrigar o respeito e a empatia. Saber a hora exata de silenciar para não ser grosseiro nem indelicado com aqueles que correm ao seu redor. Ser testemunho de uma fé praticada com caridade e amor. Fé vivenciada com generosidade. Olhar compreensivo que resgata os desacreditados. Sejamos luz diante da escuridão. Sejamos palavra que edifica e inspira e que não corta e enfraquece a coragem dos outros. Pensem nisso. Um grande beijo, um grande abraço e vamos praticar os jogos geracionais. Este é o convite que eu faço para vocês. Um beijo, meus queridos.